Como vamos perceber quando o estudante não está bem em seu ambiente escolar? Isso é valiosíssimo quando nós percebemos. E eu vou dar alguns sinais para nós conseguirmos identificar. Eu me chamo Mariângela Pós e você está aqui no meu canal. Esse canal que envolve todas as questões educacionais que vão ajudar você, vão compartilhar com você a sua prática e trocarmos algumas figurinhas, algumas ideias importantes para uma reflexão atual sobre a nossa prática. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, que agora eu vou trazer alguns sinais para você perceber quando o estudante não está bem em seu ambiente escolar. Vem comigo! Oi, gente! Então agora eu vou falar sobre os tópicos que vão fazer você perceber aqueles detalhes que muitas vezes estão escondidos, mas que vão aparecendo sutilmente. Bom, quando nós percebemos que o nosso estudante, ele vai demonstrando uma mudança de ação diante ao seu todo corporal, atitudinal, na fala, chama atenção. Nós percebemos que aquele aluno, que aquele estudante, ele não tinha esses comportamentos, essa fala, esse movimento corporal, essa reação junto aos demais, aos professores, aos seus colegas. E aí nós começamos a perceber. É um sintoma importante para conseguirmos identificar. Isso não quer dizer que uma mudança momentânea, rápida, passageira, possa demonstrar que esse sujeito não está bem no ambiente escolar. Quando acontece a mudança das ações, do comportamento, as reações, ela deve permanecer por um tempo para conseguirmos ver o que está acontecendo. Mas muitas vezes nós não estamos bem naquele dia, nos chateamos por alguma coisa, algo aconteceu em casa, na rua, com os colegas, que pode ter sido um momento apenas. Mas esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês percebessem. Esse é um sinal importante. Mudança de atitude, mudança de fala, mudança de comportamento. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para vocês seria o ponto que tem a ver com a produtividade. Não só um resultado de notas, mas de desempenho, como também de envolvimento em hábitos de estudo. Então, eu tenho alguns estudantes que estudavam, que se engajavam, que estavam sempre ali demonstrando seu empenho no processo de aprendizagem. E, de repente, teve uma queda. O que significa essa queda? Acaba que o estudante, ele fica desestimulado para fazer qualquer coisa que envolve o estudo, que envolve a dedicação, que envolve leituras, envolvimento com os afazeres, com a demanda escolar, com o processo aprendizado, com o processo de aprendizagem, né? Com o seu aprendizado. Então, nós temos que perceber, esse é o segundo ponto que eu trago para vocês. É a queda nesse processo de aprendizagem. É a desmotivação, é o desinteresse, é a falta de engajamento. Esse é um ponto importantíssimo para notarmos que esse estudante precisa falar, nós precisamos conversar com ele para ver o que está acontecendo. Trago para vocês agora o terceiro ponto. O terceiro ponto que eu chamo a atenção é o foco de atenção. Estudantes que antes tinham um grande foco de atenção, conectados, atentos, de repente
Opa, perde totalmente o foco, perde totalmente o interesse, perde a concentração vincular com a aprendizagem, com os processos que estão sendo vividos na relação professor e aluno. Eu perco o foco, eu não estou atento, eu me disperso facilmente. Ah, Mariângela, mas também pode acontecer desse aluno ter déficit de atenção. Eu não estou falando ainda dos alunos que têm o transtorno, que não estão se sentindo bem nesse ambiente escolar. Eu estou falando nos alunos típicos que acabam mudando suas reações. E aí chama atenção. Opa, o que está acontecendo? E depois eu vou trazer, muito particularmente, os alunos e estudantes com transtorno. Porque esses alunos, os nossos queridos alunos, também vão apresentar reações que vão sinalizar que também eles não estão se sentindo bem dentro do ambiente escolar. Todos são os nossos alunos, mas cada sujeito tem a sua característica e a sua condição. É importante nós salientarmos isso, porque o trabalho inclusivo ele já existe. Então, quando eu noto que esse sujeito, de repente, ele muda o foco, ele não se concentra mais, ele não consegue ter a produtividade que tinha antes, a sua produtividade, não é a produtividade do outro, é a sua produtividade, ele rendia mais dentro da sua atenção para o seu processo de aprendizagem. Então, chama a atenção dentro desse ponto. Vamos para o próximo tópico. Tem um tópico interessante que eu quero que vocês percebam. É o afastamento social. Antes, esse estudante, ele tinha um convívio social, ele se relacionava com os demais, com seus pares, com os colegas, ele interagia no ambiente escolar. E, de repente, ele começa a ficar isolado. Ele se isola, ele tem um afastamento social. Antes, ele estava sempre alegre no sentido conversando com outras pessoas, estava ali interagindo e, de repente, nós vemos que ele gosta de ficar sozinho. Isso chama atenção. E esse sinal deve ser cuidado. Antes andava com os seus amigos, com seus colegas e de repente se isolou totalmente. Esse é um ponto que você deve ter o cuidado e a atenção. O quinto tópico que eu gostaria de trazer para você são os sinais físicos. Os sinais físicos também vão demonstrar muita atenção para os gestores. Opa! Abatimento. A questão também de perda de peso. Os movimentos de fraqueza. Exigência de sair mais cedo. Fraqueza no sentido de permanecer em sala de aula. Sinais físicos. Dores de cabeça. Demonstração de ansiedade, crises de ansiedade. Isso demonstra que precisamos estar atentos ao que está acontecendo. A primeira chamada que eu fiz esse vídeo foi perceber se esse ambiente escolar não está saudável. E eu diria mais, se esse ambiente, se esse estudante não está se sentindo bem ali, ou o que está acontecendo fora para ele não estar se sentindo bem. Mas como ele está ali conosco, nós temos que dar essa atenção, esse cuidado. Então, a questão física, ela é muito importante. Muitas vezes o sujeito sai da sala de aula porque está sentindo palpitações, está angustiado, está com vontade de chorar. Tudo isso tem que ser observado cuidadosamente. Vamos para o sexto ponto. O sexto ponto está relacionado com sentimentos negativos. Esses sentimentos negativos, quando você vai conversar com o estudante, você percebe que ele está
mais triste, que ele está apático, que ele está com muitas vezes vontade de chorar, ele não consegue iniciar uma conversa, que ele já tem vontade de chorar, fica lacrimejando os olhos, fica triste, demonstra uma tristeza, não consegue falar sobre certos assuntos, evita certos assuntos para não ter uma reação demonstrando um sentimento, um choro, uma tristeza mesmo, né? Então, esse é um ponto fundamental também de perceber esses sinais que demonstram sentimentos negativos por alguma coisa. Então, a conversa, o diálogo, a percepção sobre esses dados vai trazer notícias, sim, importantíssimas para a família, para o especialista, se assim o tiver, para a relação da gestão, o retorno para os professores, para termos atenção e cuidado, é uma sensibilidade quanto às situações que estão acontecendo. Então, vamos para o próximo sinal. O nosso próximo sinal, ele tem a ver com atrasos e as ausências. Atrasos. Rotineiramente, esse aluno chega atrasado, sai mais cedo e ele falta muito. Ele está faltando. Então, quando começa a acontecer essas faltas, esses movimentos de ausência, a falta de pertencimento nesse ambiente e a desistência, inclusive, porque muitos alunos, estudantes, eles começam a faltar muito. Então, nós temos possibilidade de dar uma atenção total com estudos domiciliares se está acontecendo alguma coisa mais séria no sentido de afastamento da escola. Então, todo cuidado é pouco. Então, diante disso tudo, qual o ponto fundamental? Observação, diálogo. Jamais nós vamos isolar esse sujeito e fazer que nós não estamos olhando. Diante desses sinais que eu trouxe para vocês agora, são sinais fundamentais para notarmos que algo está acontecendo, que está chamando atenção e que esse ambiente está proporcionando acessar gatilhos, os movimentos que estão prejudicando esse sujeito. Então, nós temos que observar, cuidar e dar a devida atenção para tudo isso. Comparado no sentido de observar ações, o sujeito que tem um transtorno, a pessoa com deficiência, ou que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TEA, as questões funcionais de aprendizagem, ou até mesmo transtornos mentais, ou vinculados também à depressão, à ansiedade, a fobias escolares, também vão apresentar algumas reações. Mudança de comportamento e atitudes também vão chamar atenção. Ausências também, crises de choro, questões sensoriais, tudo vai incomodar diante dessa questão mais sensorial, barulho, fala alta, movimentos que já vão também chamar atenção, mas que mesmo que o sujeito tenha um transtorno e tenha algumas características específicas do transtorno, antes lidava melhor com algumas situações e agora não. Então, a questão de mudança de comportamento, ela é muito presente. Temos também a questão dessa ausência, dessa irritabilidade, dessas crises, desse afastamento, de ações mais corporais, corpo a corpo também pode vir à tona. Aquela angústia, eu sempre digo assim, aquela irritabilidade de algo estar incomodando, do corpo falar antes do verbal, e muitas vezes pode acontecer do sujeito não ser verbal e usar muito do corpo para reagir diante de alguma situação que estão lhe incomodando. Isso é muito importante. Outros pontos que eu considero importante, que eu trouxe aqui agora para vocês, que eu vou trazer, né, além desses que eu trouxe, são sinais que vão chamar atenção sobre a questão da comunicação, a mesma questão dos sinais físicos, o desconforto,
um maior isolamento social, então muito mais isolados os sujeitos que têm algum transtorno, eles vão demonstrar. Temos ainda uma questão que preocupa muito, que seria a autoagressividade começar a se machucar, se morder, roer unhas, ficar com muita gana, né? Demonstrar isso tudo, só que com uma ênfase muito maior. Outro ponto seria uma maior resistência à mudança. Assim mesmo, tem uma questão forte de resistência à mudança, mas é muito maior. Então, isso tudo demonstra que algo não está legal. O bater, o se tornar corpo a corpo, eu digo, é a reação que o outro tem para demonstrar algo que não está bom. Então, isso chama atenção no sentido não pelo fato do bater, pelo fato de o que ele está querendo dizer, o que ela está querendo dizer. Isso é fundamental dentro dessas questões. Então, que os professores, os gestores, orientadores, psicólogo escolar, todas as pessoas que trabalham com os estudantes tenham atenção quanto a esses sinais. Esses sinais vão fazer toda a diferença, porque nesse momento nós podemos desenvolver projetos coletivos que venham contemplar esse individual, como também conversas individuais e procedimentos que vão favorecer, sim, o retorno, o bem-estar, a alegria, o bem-querer de estar ali na escola. Então, que possamos estar atentos a esses sinais para conseguirmos identificar rapidamente o que está acontecendo e o que não está bom dentro desse ambiente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, salve para você ver mais tarde e acompanhe os outros vídeos também. Então, vamos lá. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Tudo de bom.